cheguei! Tudo sobre distribuição de lucro na empresa do regime do lucro presumido. Olha, tudo que eu vou falar aqui a respeito da distribuição de lucro para regime do lucro presumido é válido também para a empresa do lucro arbitrado, tá ok? E o que eu vou falar aqui está fundamentado na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1700 de 2017, no seu artigo 238. Essa instrução é aquela que regulamentou essa nova lei tributária, a Lei 12.973 de 2014, ok? Então vamos lá. Para que esse vídeo fique completão, eu vou tratar do assunto lucro presumido, distribuição de lucro, tanto na ótica da pessoa jurídica, como também na ótica da pessoa física do sócio ou titular, tá bom? Vamos lá. Então, regime do lucro presumido. A pessoa jurídica ou a ela equiparada, sempre que se diz a ela equiparada, é porque existe a figura do empresário individual, aquela antiga firma individual, que no campo do direito é pessoa física, mas aqui, para a legislação tributária, é equiparada à pessoa jurídica, beleza? Então, a pessoa jurídica ou ela equiparada pelo seu CNPJ está sim obrigado a declarar por meio da ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Assim, ó, encerrado o ano calendário de 2022, aqui no dia 31 de dezembro de 2022, claro, logo aqui após, no início de 2023, né, prepara-se a ECF e transmite-se à Receita Federal do Brasil até 31 de julho de 2023. Tá ok? Muito bem. Agora, quanto à escrituração, um parênteses aqui que eu vou abrir. No campo da legislação societária, legislação comercial, o Código Civil diz o quê? Que todas as empresas estão obrigadas a uma escrituração mercantil, ou seja, escrituração contábil no diário, exceto o pequeno empresário individual, que foi regulamentado pela Lei Complementar 128 de 2008, como sendo o MEI, o microempreendedor individual, aquele que tem receita bruta de até R$81 mil. Portanto, a empresa do lucro presumido está obrigado sim a ter uma contabilidade. Agora, no campo da legislação tributária, o fisco não exige que a empresa do lucro presumido apresente uma contabilidade para prestar conta. Basta que ela escriture o livro caixa, aqui incluindo inclusive a sua movimentação bancária de entradas e saídas, certo? Lembrando que esse livro caixa tem que ser transmitido dentro da ECF até 31/7. Bom, optando pelo caminho de oficializar a Receita Federal o livro caixa, a distribuição de lucro pode ser de uma forma bem simplificada. Assim, ó, por estimativa também. Pega o lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Aqui eu quero que você se atente no seguinte. Existe a base de cálculo do imposto de renda, chamado lucro presumido, e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. O cálculo é parecido, mas o valor chega a ser diferente, certo? Então, o que você tem que estar atento, que aqui eu tenho que pegar o lucro presumido, a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Claro, para chegar a esse lucro presumido, você tem todo aquele cálculo de pegar a receita bruta, aplicar percentual de lucro presumido lá do artigo 15 da Lei 9.249, acrescentar ganho de capital, acrescentar demais receitas não operacionais para chegar ao lucro presumido, certo? Então, eu estou considerando que você sabe chegar a esse lucro presumido. Pronto, pego então o lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, eu subtraio 4 tributos: imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Pronto, encontrei aqui o lucro presumido líquido, que pode ser distribuído aos sócios de forma isenta, certinho? Detalhe, se distribuir
acima deste valor, o excesso incide imposto de renda à alíquota de 35% e tem que ser declarado lá na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte. Já já eu aprofundo mais no assunto, tá ok? Agora, se a empresa do lucro presumido tem uma contabilidade e se a escrituração contábil apresentar um lucro contábil maior do que o lucro presumido líquido, nesse caso, pode-se distribuir o lucro contábil como sendo um rendimento isento para os sócios. Beleza aí? E se optar por este caminho, claro, se distribuir acima desse lucro contábil, esse excesso é rendimento tributável sujeito à alíquota de 35%. Tá bom? Muito bem. Outro detalhe importante é que quando o legislador está falando aqui lucro contábil, é este lucro aqui, ó. Nota 1. É o lucro líquido do exercício que está lá na demonstração do resultado do exercício, mais lucros acumulados de exercícios anteriores, se existirem, mais reservas de lucros é igual lucro contábil. Beleza? Agora, vamos lá para a pessoa física do sócio, ou titular, no caso de firma individual. Pelo seu CPF, está obrigada ou facultada a declarar. Aí, peraí, Roberto, mas se é sócio de uma empresa, não está obrigado a declarar? Esse não é um dos requisitos que exige alguém a ter que declarar imposto de renda. Para saber se está obrigado a declarar, tem que verificar aquela relação de 8 itens, que no passado era 7, mas neste ano houve um desmembramento e passou a ser 8 itens, certo? Então vamos só recordar alguns. Por exemplo, vamos supor que o sócio da empresa do lucro presumido aqui teve lá no ano anterior, em 2022, rendimentos tributáveis de valor superior a R$ 28.559,70, está obrigado a declarar. Ou teve rendimentos isentos e não tributáveis, somado com rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte de valor superior a R$ 40 mil, está obrigado a declarar. Ou então, teve em 31 de dezembro de 2022, patrimônio, bens e direitos de valor superior a R$ 300 mil, está obrigado a declarar. Ou, lá em 2022, teve ganho de capital tributável, ou seja, teve lucro na venda de bens e direitos e pagou imposto, está obrigado a declarar. Está vendo aí? Tem uma relação de 8 itens. Se você tem dúvida, jogue aí no YouTube, Roberto Sasaki, quem está obrigado a declarar em 2023, que você vai encontrar um vídeo onde eu explico tudo, tá bom? Bom, se vai declarar, o raciocínio é este aqui, ó. Encerrou o ano calendário 2022, aqui em 31 de dezembro de 2022, no início de 2023, principalmente agora, a partir de março, onde a Receita Federal vai disponibilizar o programa gerador da declaração do imposto de renda, prepara-se a declaração do imposto de renda da pessoa física e transmite-se à Receita Federal do Brasil até 31 de maio de 2023. Olha, o prazo normal que está na lei é até 30 de abril, mas este ano a Receita Federal, por meio da instrução normativa que regulamentou a declaração, alterou esse prazo de 15 de março até 31 de maio, com a alegação de que a Receita Federal precisou de um prazo aí para preparar as declarações pré-preenchidas para estimular as pessoas a fazerem uso da declaração pré-preenchida para evitar erros, diminuir o número de erros. Bom, esse é um assunto. Então agora vamos lá. O que é que eu vou apresentar aqui na declaração do imposto de renda da pessoa física? Veja, a primeira coisa é, aqui na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, se a empresa apurou o lucro presumido líquido, distribuir-se esse lucro presumido líquido na proporção de participação no capital social de cada sócio, e cada sócio declara aqui nessa ficha, na conta lucros e dividendos recebidos, certinho? Claro, conforme eu falei ali, se o lucro contábil é maior que o lucro presumido líquido, a empresa pode optar por distribuir o lucro contábil, certinho? De qualquer forma,
dependendo de qual optou, ou seja, independentemente de qual optou, se distribuir acima do lucro isento, o excesso é tributável em 35% e não vale a pena. Já já eu vou te mostrar. Só que aí você vai declarar aqui na ficha rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte lucros e dividendos recebidos pelo valor líquido. Por exemplo, vamos supor que o lucro presumido líquido aqui seja de 80 mil. O lucro contábil seja de 150 mil. Tá? Digamos que seja um empresário individual. E aí então distribuiu o lucro contábil de 150 mil ao sócio, ao proprietário, ao titular. Tá ok? Ele vai declarar de que forma? Esses 150 mil aqui, na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, lucros recebidos. Tá ok? Agora vamos supor que o sócio falou que está muito pouco. Então distribuiu acima deste valor mais 50 mil. Então distribuiu um total de 200 mil. Esses 50 mil aqui, eu vou declarar na ficha de rendimentos tributável exclusivamente na fonte. Vai ter incidência de imposto de renda na fonte. Então eu pego o lucro de 50 mil menos os 35% de imposto de renda, o valor líquido eu declaro aqui. Tá ok? Agora um detalhe muito importante. Sempre que optar pela distribuição do lucro contábil, sendo o lucro contábil maior que o lucro presumido líquido, a empresa do lucro presumido fica obrigada a expede contábil. Assim, ó. Se distribuir lucro contábil que é maior que o lucro presumido líquido, nesse caso está obrigado a transmitir a ECD, Escrituração Contábil Digital, à Receita Federal do Brasil até 31 de maio de 2023. E aí a Receita Federal fica com a faca e o queijo para fazer o cruzamento entre ECD e ECF. Então, via de regra, empresa do lucro presumido não está obrigada ao expede contábil, ECD. No entanto, se fizer distribuição de lucro contábil, sendo esse lucro contábil acima do lucro presumido líquido, nessa hipótese, está obrigada sim a transmitir o expede contábil. Beleza? Muito bem, vamos para a prática que fica mais fácil. Veja, digamos que distribuiu R$1 milhão de lucro, certinho? Só que o raciocínio é esse, ó, distribuiu R$1 milhão de lucro. E aí, nós temos o LPL e o lucro contábil para analisar. O LPL deu 500 mil. O lucro contábil deu 800 mil. Então, neste caso, desconsidero o LPL, considero que distribuiu o lucro contábil. Só que distribuiu acima do lucro contábil. Por isso, olha, distribuição de lucro 1 milhão, menos lucro contábil 800 mil. O excesso de distribuição dá 200 mil, certinho? E aí, incidiu a alíquota de 35% sobre 200 mil, que dá 70 mil. Detalhe importante. Em primeiro lugar, tá vendo que a alíquota é muito pesada, salgada? 35%? E mais, em que momento que tem que ser retido? No momento da distribuição do lucro. E qual é o prazo de vencimento? É na própria data da retenção, quer dizer, não tem um dia sequer de prazo. Tá? Então vamos lá. Como é que eu declaro isso aqui? Eu venho aqui na ficha rendimentos isentos e não tributáveis e o lucro contábil de 800 mil, eu declaro aqui na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, 800 mil, certinho? E o excesso, 200 mil, eu declaro aqui rendimento tributável exclusivamente na fonte, ó, 200 mil, menos os 35%, que deu 70 mil. Que dá um líquido de 130 mil reais. Não precisa demonstrar nada disso, basta apresentar lucros e dividendos recebidos, 130 mil o valor líquido, certinho? Então, você está vendo que empresa do lucro presumido não vale a pena distribuir lucro em excesso, porque esse excesso incide a alíquota de 35% e mais ainda, na data da retenção, que é a data da distribuição, já tem que ser recolhido. Tá ok? E qual é a data da retenção? Se eu estou falando aqui
do ano calendário 2022, certo? Então, é nesta data que está havendo a distribuição desse lucro. E nessa data tem que fazer a retenção e recolher até o último dia útil de janeiro, neste caso. Se você está descobrindo agora, aqui em maio, já tem juros e multas em cima. Tá ok? Claro que a empresa do lucro presumido, ela pode se organizar e fazer isto a cada trimestre, já que lucro presumido se apura o tributo trimestralmente. Tá bom? Muito bem. Então, o fundamento de tudo isso está aqui, ó. Nota 2. O excesso é rendimento tributável exclusivamente na fonte, como você viu. Fundamento legal. Lá na Instrução Normativa 1700/2017, no seu artigo 238, parágrafo 4º, ele diz, olha, quando há excesso de distribuição, aplica-se o artigo 61 da Lei 8981 de 95. E é exatamente esse dispositivo que diz que a alíquota é 35% e que o vencimento já é na data da retenção. Então, gostou deste conteúdo? Dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça, acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque é melhor você receber as notificações dos vídeos de qualidade do Loberto do que receber uma notificação da Receita Federal do Brasil. Olha, tem uma novidade legal para você aqui, olha. Acesse lá o natacursos.com, não custa nada, cadastre-se lá e passe a poder assistir cursos grátis. Você pode assistir curso grátis de microempreendedor individual, MEI, Simples Nacional, até lucro real, lucro presumido, contabilidade, questões de provas e daí por diante. Beleza? Tamo juntos!